Minha trajetória como árabe, eu acho que tinha facilidade para matemática e para jogos. Então, a tendência foi natural, fui caminhando. E quando era a época de enfrentar a universidade, eu ia fazer alguma coisa ligada às ciências exatas. E escolhi matemática. Então, fiz matemática na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. E matemática é uma disciplina que qualquer criança aprende, porque é um raciocínio muito quadrado. Já filosofia, você precisa de maturidade. Então, conforme você vai ficando mais velho, você vai se desencantando um pouco com matemática. Mas para mim é muito difícil aprender alguma coisa e jogar fora. A probabilidade, acaso, sorte, aleatoriedade é muito importante na vida da gente. Eu tinha uma vizinha que trabalhava num departamento antigo em São Paulo, chamado Departamento Estadual de Estatística. E eu, precisando trabalhar, ela me avisou que ia ter um concurso para estatística. Eu nunca tinha ouvido falar dessa disciplina. Estava no primeiro ano da matemática. E prestei o concurso, entrei, e aí comecei a descobrir estatística. E me interessei. Por quê? Porque ela usava a linguagem matemática apenas como linguagem, mas ela tinha uma grande aplicação em várias áreas. E esse interesse por aplicar em outras áreas é que me levou para a matemática. Eu descobri que na própria Faculdade de Filosofia tinha um curso de pós-graduação. Na época não existia mestrado regulamentado. Você tinha doutorado apenas com defesa de tese, mas isso já para as pessoas que estavam na carreira universitária há muito tempo. Nessa época entrei éramos em 4 professores, 4 pessoas eram estudantes, ninguém era professor naquela época. Tinha um único professor que já era professor e não tinha relação nenhuma com os demais eram colegas meus de faculdade, os outros 2. Esse outro professor era o professor Claude MacLean, que resolveu fazer a disciplina de estatística porque ele gostaria de aprimorar os conhecimentos dele. O fato do MacLean estar junto a gente, fazendo o curso conosco, ele sugeriu para o chefe do departamento aqui que convidasse alguns de nós para darmos aula aqui. Então foi nessa época que comecei, em 1967, se não me engano, que eu vim aqui como professor horista trabalhar no departamento de matemática, né, no atual IMQ, na época era só MQ. Nessa época, já em 1970, por aí, começa a aparecer os cursos regulares de mestrado, doutorado e como exigência para você progredir na carreira. E o meu primeiro contato também foi com um professor daqui, que me alertou que existia em Michigan um curso de verão para técnicas em estatísticas. E esse curso mudou totalmente o meu interesse dentro da estatística. Lá em Michigan eu tive aula com um professor chamado Leslie Kish, que era um dos nomes mais importantes de amostragem, mas amostragem aplicada, não em estatística. Eu descobri que era realmente um ramo que me interessava muito, porque ele levava todo o background matemático que você precisa ter e o interesse por fazer a aplicação. Para você fazer a amostragem, fazer planos amostrais, você precisa se interessar muito pelo que a pessoa está fazendo. E no curso que eu fiz, tinha um professor convidado que era da London School of Economics. E ele me convidou para fazer o doutorado com ele em Londres. E aí que eu fui para lá para fazer doutorado. Em 92 eu me aposentei da USP e prestei concurso aqui na Fundação. E estou aqui na Fundação desde 92 como de carreira. São várias maneiras de você tomar decisão. E uma das maneiras é você tomar decisão baseada em dados. Não é a melhor, não é a pior, é apenas uma delas. Se você tem o interesse em fazer isso, e na minha opinião ajuda muito, você usa a estatística de toda maneira possível. O meu contato com professores daqui tem me mostrado como que a estatística tem entrado em várias áreas. O pessoal que trabalha em estratégia está trabalhando ultimamente tem trabalhado muito com uma técnica chamada modelos hierárquicos,
que é um modelo muito interessante que está em bastante uso e eles estão usando demais. Já mudando um pouco para marketing, nós tivemos um professor o ano passado, retrasado aqui no departamento de marketing, que despertou muito interesse dos alunos por experimentação. É uma outra área, que é planejamento de experimentos, voltado para marketing. E muito interessante, com muitas coisas ainda inexploradas, que eu vejo que é um caminho cientificamente a ser explorado interessante. O meu trabalho junto ao SEAD, no desenvolvimento da pesquisa de emprego-desemprego, SEAD-DIESE, e foi uma novidade na época, tanto do ponto de vista conceitual, que a equipe do DIESE desenvolveu, DIESE e SEAD desenvolveram, como da parte metodológica e estatística que estava sob minha responsabilidade. Tanto pela repercussão, como, acredito, pela mudança da cabeça dos não estatísticos que trabalhavam na equipe. Porque eles começaram a entender que era possível uma convivência saudável e produtiva. Então, nesse aspecto que eu acho que essa foi a pesquisa de maior impacto que eu trabalhei e que ajudei a montar. Na época se falava do seguinte: o desemprego no dia, porque fazia pesquisa durante uma semana e dizia, o desemprego no dia 7 na cidade de São Paulo é estimado em tanto. O que a gente tentou mudar é que não precisava ser num dia, era alguma coisa que fosse durante um período. Então eu poderia espalhar a minha pesquisa semanalmente, mensalmente, então em vez de trabalhar com a pesquisa de 3 em 3 meses, vamos dividir a mesma pesquisa em 1/3 em cada mês e produzir acumulado no final do 3º mês. Qual a vantagem? É como se eu usasse uma média móvel. No mês seguinte eu tinha outros 3 meses, porque era outra amostra. E isso foi um drama na época para convencer as pessoas de que era viável, que você teria uma ideia do que está acontecendo, da tendência, e não do pontual que não interessava. Por que foi criada essa pesquisa? Porque a metodologia usada na época era muito formal e para países desenvolvidos, e que aqui criava algum problema. E naquela época, 84 por aí, teve uma manifestação muito grande dos desempregados, que até derrubaram as grades do Palácio do Morumbi. Pelos números que estavam na época, lá na frente do palácio tinha muito mais gente do que os números diziam. Então alguma coisa estava errada. Isso passou a ser algo tão relevante e importante para se trabalhar, que hoje o próprio IBGE já está usando o método para algumas pesquisas, esse método de média móvel para algumas pesquisas que eles estão fazendo. Essa ideia de você mudar uma pesquisa de um ponto para vários pontos é o próximo passo para o censo. Os próximos censos vão ser feitos, não é assim, mas em vez de fazer um censo a cada 10 anos, vamos dividir em 120 amostras, uma por mês. Então, depois de 10 anos, você teria recoberto o Brasil como um todo. Mas, todo mês você tem informação adicional. Você não precisa contratar de uma vez 150 mil entrevistadores, que é o que vai precisar para o censo deste ano, treiná-los e depois mandá-los embora. Então tem um monte de vantagens que você pode fazer para isso. Existe um método, uma maneira de você ensinar estatística baseado mais na experiência da pessoa. Mas você tem que transformar essa experiência em alguma coisa quantitativa. Se ela tem a dificuldade de dizer, olha, eu não tenho medo de trabalhar com números, e eu acho que esse é o grande problema. Até eu brinco dizendo que quando a gente está nenhum indivíduo no curso universitário deve ser iletrado. É um mal. Mas também não deve ser analgarismizado. Ele precisa ter alguma convivência com os algarismos. Qual é o índice de desemprego em São Paulo? É 10% ou 18%? Pode ser os dois. Depende de que fonte você está usando. Se você está usando a fonte do IBGE ou a fonte do DIESE, porque são dois critérios totalmente diferentes. Então, acho que esse é o grande problema. As pessoas não transmitem exatamente de quem estamos falando, do que essa pesquisa se refere. É a diferença entre ser inocente e ignorante. Para você tornar ignorante, você precisa estudar muito, senão você é inocente. Será que quando no Jornal Nacional diz que
candidato tem 39% com erro percentual de 3% para mais ou para menos, eles sabem do que estão falando? Quem calculou sabe como é que fez esse cálculo? Eu tenho sérias dúvidas sobre isso. Esse é o ponto técnico, estou falando estatisticamente técnico. Para mim, a maioria dos erros dentro da estatística são os erros não estatísticos. Agora mesmo tem uma discussão séria sobre um resultado de uma pesquisa que foi feita e que mostrava empate entre os dois candidatos e que é um problema de questionário. Certo? Existe um efeito de entrevistador que é muito sério. Se você chega para o candidato e diz, para o respondente e diz, você vai votar no fulano? Não desse modo, ele pergunta assim, você não vai votar no fulano, vai? A pessoa já diz não. Então, você induz a resposta. Então, isso não tem nada a ver com estatística. Se eu sorteio a caso, uso um plano amostral perfeito, são os erros não amostrais. Principalmente quando você trabalha com populações humanas.